Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou o professor Júlio Rezende. É, Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se está todo mundo, se já chegou todo mundo. Eu acredito que sim. Podemos ir iniciando. Eu sou professor da UFRN, do curso de Engenharia da Produção. Nós, nós temos o funcionamento do Habitat Marte aqui há 7 anos, tá? Só deixar o microfone fechado, tá, Pedro? Para não estar atrapalhando aqui. Então, a gente está funcionando, tem um funcionamento do Habitat Marte agora há 7 anos, tá certo? Deixa eu dar uma printada aqui nessa primeira tela. Ok. Então, sejam todos bem-vindos aí. A gente vai falar um pouco sobre essa questão da sustentabilidade em Marte, tá certo? Uma coisa importante para colocar inicialmente aqui é como será nossa sustentabilidade em Marte, né? Nós vamos colocar alguns dados aí, né? Alguns dados do planeta Marte. Antes de tudo, né? Assim, sobre a questão da sustentabilidade em Marte, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente já tem uma tendência inicial de já pensar sobre a questão da sustentabilidade ambiental, né? Em Marte, né? Marte, ele é um planeta praticamente inóspito, né? Ele até hoje não foi possível comprovar a vida em Marte. E para a gente falar sobre a vida em Marte, nossa presença em Marte, essa presença e essa habitabilidade em Marte, ela vai ocorrer em ambientes artificiais, né? Então, em uma estação, né? Inicialmente, a gente imagina que vai ser um foguete, né? Que vai pousar em Marte, vai levar essa estação para lá. E futuramente isso vai se expandindo até que tenha uma presença maior, né, de estruturas, né, de apoio ao funcionamento dessa estação em Marte, né? Mas uma coisa importante para falar sobre sustentabilidade é que o primeiro aspecto de sustentabilidade que a gente tem que ter atenção é com a sustentabilidade do próprio ser humano, né? Então, o que é que se esse ser humano, né, se essa pessoa, esse futuro astronauta que vai para Marte, se ele está se alimentando bem, se ele está tendo bons pensamentos, se ele está se relacionando bem com outras pessoas. Então, esses são componentes importantes à sustentabilidade que a gente fala. Antes de tudo, a sustentabilidade do próprio indivíduo, né? Dele estar com a cabeça boa, né? Tá tranquilo, né? Para poder desempenhar essas tarefas que vão ser realizadas numa estação em Marte a milhares de quilômetros de distância da Terra, né? Hoje seria uma viagem mais ou menos de 7 meses do planeta Terra para chegar em Marte. Então, como é que está a cabeça desse astronauta, né, para lidar com várias dessas tarefas, né? Eu sou astronauta análogo há 7 anos, né, que eu já venho realizando missões. Hoje eu já participei de mais de 200 missões de treinamento. E uma coisa importante que eu tenho observado, assim, é que o astronauta, ele é uma pessoa que ele tem muitas responsabilidades, ele se responsabiliza com muita coisa, né? É uma pessoa que ele está preocupado com os colegas, ele está preocupado com a sua saúde também, né? Ter uma boa saúde. Ele está preocupado, por exemplo, no bom funcionamento da estação, né? Que tudo que está em funcionamento na estação opere direitinho. E isso, observando o trabalho dos astronautas, eu tenho tido várias lições que a gente chama de spin-offs, né? Várias lições que a gente pode aplicar aqui na Terra. Então, por exemplo, um primeiro habitat que a gente tem é o nosso corpo, né? A nossa saúde física, a nossa saúde pessoal. Também faz parte da nossa saúde mais próxima de nós, a nossa própria família, né? Também os relacionamentos que a gente tem na nossa família e também o que eu percebo assim, da nossa própria casa também, né? O local que a gente mora. Então, como é que
se a gente assumir responsabilidades também na nossa casa, né? Porque numa estação, né, numa estação espacial, o astronauta ele tem que assumir várias responsabilidades também para cuidar da sua cama, né, para que tudo funcione direitinho. Então eu tenho cuidado, hoje em dia eu tenho cuidado de muitas plantas, né? Na casa da minha mãe tem muitas plantas, eu tenho cuidado dessas plantas na casa dela, no jardim, então eu tenho cuidado das plantas, é, cultivado novas plantas, os vegetais que eu consumo, né? Alguns vegetais, como pimentão, gosto muito de pimentão, e aí eu tenho tido cuidado de cultivar essas plantas, né? Que eu vou consumir também. Então, isso são todos aprendizados que eu tive a partir da observação do trabalho dos astronautas, né? Então, é, numa, então, eu penso na minha saúde, nos relacionamentos com a minha família, no funcionamento da minha casa, se tudo está funcionando direitinho, se a casa está organizada. Depois, a gente, numa perspectiva mais ampla, a gente deve ter a preocupação também com a nossa rua, também. Será que nossa calçada está organizadinha, nossa rua? Quer que eu possa ajudar? Depois a gente precisa pensar no funcionamento da nossa cidade. Será que como é que é a sustentabilidade na nossa cidade também? Se está tudo funcionando direitinho? Se a gente precisa reclamar para que as coisas funcionem melhor no nosso país e no nosso planeta, né? Então, a gente deve perceber, antes da gente falar da sustentabilidade de Marte aqui, como é que está a sustentabilidade no próprio planeta Terra. E se a gente perceber bem, cada um de nós somos, nós não estamos muito conscientes disso, mas o nosso planeta Terra é uma grande nave viajando no universo, né? Às vezes mais próximo de Marte, às vezes mais distante, às vezes mais próximo do Sol, às vezes mais distante do Sol. Então, nosso planeta Terra é uma nave também, e todos nós, de certo modo, somos astronautas também, e que a gente está habitando esse planeta, essa nave, essa grande nave Terra, né? Que está viajando aí no cosmos, né? Então, o que é que a gente pode aprender, né? Observando os astronautas, já que eles vivem com recursos muito limitados na estação, né? Hoje na Estação Internacional Espacial. Tem a estação chinesa também, que está em funcionamento, né? E futuramente vai ter uma estação na Lua, vai ter uma estação em Marte. Então, para a gente pensar um pouco sobre isso, certo? Então, isso seria algo inicial que eu gostaria de conversar com vocês, que eu estava pensando hoje à tarde, quando eu estava fazendo jardinagem, né? Estava cuidando aí de um jardim. E aí eu estava refletindo justamente sobre isso, né? Sobre essa questão que cuidar da casa, cuidar de nós mesmos para ter saúde, cuidar da nossa rua, cuidar do planeta Terra, tudo isso é sustentabilidade de forma bastante importante, antes mesmo da gente pensar no futuro de uma estação, de uma sustentabilidade em Marte, tá certo? Então, isso é um pouco da introdução que eu gostaria de fazer de sustentabilidade. E uma futura presença humana em Marte, ela necessitará de exaustiva pesquisa e simulação na Terra. Então, por exemplo, de termos as missões Apollo, né, que foram à Lua há 55 anos atrás, 50 anos atrás, aí de 69 a 74, eles realizaram vários testes dos equipamentos na Terra antes de levar esses equipamentos para a Lua, né? Foram muitos testes e a cada teste que eles faziam, eles identificavam a oportunidade de melhoria desses equipamentos que eles iriam levar para a Lua. Então, isso foi muito importante para que várias missões elas tivessem sucesso, né? Nessa viagem da Terra para a Lua, e eles levaram até veículos também, e com telescópio, um bom telescópio, é possível até identificar esses locais que esses veículos percorreram, essas atividades extraveiculares, né? Que eles fizeram fora da estação, né? No solo lunar. Então, é super interessante isso. Então, assim, para cada hora de atividade humana na Lua, foram milhares de horas na Terra de simulação, né, para que ocorressem esses aprendizados e então a gente pudesse melhorar as tecnologias, os protocolos
para que eles fossem aplicados aí na chegada à Lua. Então, agora a gente está num novo movimento de pensar a chegada humana em Marte, né? Então, aqui tem algumas características de Marte. Ela tem quase, a rotação dela é quase o mesmo tempo da rotação na Terra, 24,6 horas, um ano de 687 dias, a temperatura máxima de 20 graus e a temperatura mínima de menos 140 graus. E tem duas luas, Phobos e Deimos. Então, o que é que acontece? Uma futura estação em Marte, ela não possivelmente, ela não será nos polos marcianos. Ela não vai ser no Polo Sul e não vai ser no Polo Norte, por conta dessa temperatura muito baixa, de menos 140 graus. Então, essa temperatura muito baixa, ela traria vários riscos para a vida humana, para o funcionamento dessas estações. Também não se imagina o funcionamento dessa estação no Equador, aqui no meio, que seria a região que estaria mais próxima do Sol, que receberia mais radiação solar, porque não seria possível nessa região receber, identificar gelo, né, detectar gelo, que permitiria, se esse gelo ele poderia ser transformado em oxigênio, em hidrogênio, em combustível, e também em água e também, né, em ar, né, para ser consumido, né, em oxigênio. Então, possivelmente, essa estação ela vai estar numa região tropical, né, e aí não vai ser nos polos e também não vai ser na região do Equador, certo? Aqui nós temos, possivelmente, o veículo que vai nos transportar para Marte, vai ser o foguete chamado Starship. E esse foguete é um foguete da empresa SpaceX e ele tem duas partes, o propulsor, que é essa parte de baixo, e o foguete, né, o foguete Starship, que ele fica aqui na parte de cima. Então, por duas vezes, eles já conseguiram recuperar o propulsor, chamado em inglês booster, né, eles conseguiram fazer essa recuperação e eles vão realizar, eles têm um desafio de realizar mais de 20 testes durante o ano de 2025. Então, se espera com esses vários testes, a cada um desses testes que é realizado, a cada lançamento, eles vão tendo aprendizados, vão modificando os materiais, as características do foguete, até que esse foguete ele tenha cada vez mais confiabilidade, né, de uso e ele realmente ele chega numa condição de transportar os humanos para a Lua, tá? E para Marte. A cada 2 anos, a cada 26 meses, o planeta Marte está mais próximo do planeta Terra. Geralmente, essa proximidade é nos anos pares. Então, por exemplo, próximo ano seria um bom momento para termos uma nova missão para Marte, 2026, depois 2028 e depois 2030, tá? É quando os dois planetas eles estão mais próximos. E nos anos ímpares eles estão mais distantes, certo? Então isso ocorre, essa aproximação, esse momento de maior aproximação ocorre a cada 26 meses. Então o que é que acontece? O Habitat Marte, né, a Estação Espacial Habitat Marte, ela tem chamado a atenção para a importância de treinarmos astronautas. Nós temos um documento que foi elaborado pela Agência Espacial Brasileira, que é o PNAE, que é o Programa Nacional de Atividades Espaciais, o planejamento de 2022 a 2031. E nesse documento não consta os termos astronauta nem astronáutica, né? Então, eles não falam da questão de investir, de ter interesse na área sobre a questão dos astronautas. Então, eu assim, tenho procurado liderar esse movimento de defender, né, a importância do governo brasileiro ele investir na formação de astronautas, tá? Então, é possível que não, em uma próxima revisão aí de 2032 a 2041, né,
Muita gente já vai estar maior aqui, né? Vai, daqui a pouco passa esse tempo, daqui a pouco a gente chega em 2032 aí. Então a gente espera que tenha uma mudança e se considere a importância de existir esse interesse do governo brasileiro em investir em um programa de formação de astronautas. Ao mesmo tempo, a gente percebe que existe uma nova geração de brasileiros de variadas idades e formações interessados em participar de programas de formação de astronautas. E existe também um desconhecimento dessa possibilidade de ter essa formação como astronauta. Então, a solução inovadora que a gente tem é propor, né, através do Habitat Marte, né, essa formação de astronautas análogos, através de missões de simulação espacial, presenciais e virtuais, com a operacionalização de pesquisas em variadas áreas do conhecimento, que é o que a gente vai falar mais agora, certo? A gente observa várias razões da importância de se treinar astronautas, soberania espacial, desenvolvimento científico, inovação tecnológica, cooperação internacional, segurança nacional, inspiração em educação, né? A questão de inspirar novas gerações, a questão da economia espacial e também orgulho nacional e prestígio global. Então, hoje já tem vários países que investem na questão da formação de astronautas, até países que não tinham uma tradição espacial, como os Emirados Árabes, certo? Então, hoje nós temos no estado do Rio Grande do Norte três habitats, que é o Habitat Marte, o Habitat Lunar e o Lava Cave, certo? Aqui tem um mapa, a gente realiza caminhadas, usando uma roupa de astronauta, visitando esses locais. E tem também o Lago Ceres também, que é um local que a gente faz observação do céu. Durante o período que a gente tem um céu limpo, a gente consegue ter 360 graus de visão aqui desse local, um local fantástico para observação do céu. E o aeroporto de destino é Natal, para as pessoas que estão vindo de outros estados. E então a gente se encontra em Natal e realiza esse deslocamento de Natal para o Habitat Marte, que é mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas de viagem. O Habitat Marte ele já é localizado na Caatinga, né, no semiárido brasileiro, tá? Então, Natal é uma cidade úmida e aqui o Habitat Marte a gente tem uma umidade abaixo de 50%. Aqui é uma foto de como é que fica no período da estiagem, geralmente no período de fim de ano, que a gente não tem, as chuvas param. E esse local aqui, além de treinar os astronautas, a gente se preocupa em pensar tecnologias voltadas à resiliência climática. Então, como é que a gente pode, o funcionamento do Habitat Marte pode trazer aprendizados para a nossa convivência com a mudança climática, com a seca, né? Então, uma pessoa num local como esse, como é que ela pode estar segura, confortável, realizar a produção de alimentos, trabalhar, né? Então, tudo isso é interessante a gente refletir em um local como esse, né? Então, é importante, as mudanças climáticas, elas têm trazido várias ameaças aos ecossistemas, como, às vezes, falta de chuva e, às vezes, chuva demais, né? Então, como é que a gente convive com isso? Então, o Habitat Marte, além de pensar sobre a questão do treinamento dos astronautas, a gente pensa também como podemos conviver com a mudança climática, como é que a gente pode ter aprendizados, tá? Então, aqui nós temos uma solução aqui. O que é que a gente propõe de solução na área de sustentabilidade? É o funcionamento de um habitat autossustentável. Isso envolve gestão da água, produção de alimentos em ambiente protegido, controlado, uso da energia solar e a observação de aspectos de saúde. Então, isso tem tudo a ver com nosso bate-papo hoje, aqui, né, que é falar sobre sustentabilidade. Tudo isso funciona a bordo da Estação Internacional Espacial e nós procuramos simular do nosso modo, né? A gestão da água, a gente realiza o coleta da água da chuva, tem sistemas de economia de água, sistemas de saneamento, protocolo de eficiência hídrica, controle de consumo. Sobre a questão dos alimentos, nós temos sistemas de aquaponia,
sistema protegido de produção de alimentos, energia sustentável, o uso da energia solar e o protocolo de eficiência energética. Na área de saúde, coleta de dados de saúde, monitoramento da saúde dos participantes, dos astronautas análogos, preparação física, os exercícios físicos, primeiros socorros, protocolo de emergência, vários pontos. Aqui um pouco sobre a história, né, de como é que começou esse projeto de sustentabilidade de espaço. Isso surgiu na época do meu pós-doutorado, em 2016. Nós tomamos conhecimento de uma estação que funciona nos Estados Unidos. Eu participei de um encontro, conheci o diretor dessa estação, que é o professor Robert Zubrin, e então a gente conseguiu ser selecionado para participar dessa missão lá nos Estados Unidos. Isso foi em novembro de 2017. Na época teve uma reportagem do Fantástico, que o Fantástico, então, ele mostrou tanto o funcionamento da estação em Caiçara do Rio do Vento, como mostrou o funcionamento lá da estação dos Estados Unidos. Então, aqui nós temos algumas imagens dessa estação. Esse QR Code que está aparecendo para vocês é o link da reportagem do Fantástico, tá? Então, aqui é a roupa que a gente usava lá nos Estados Unidos. Essas vestimentas foram confeccionadas aqui no Rio Grande do Norte e algumas delas nós ainda realizamos o uso aqui no Rio Grande do Norte, né? Bernardo, eu vou deixar para tirar as dúvidas no final, tá certo? Acho que é melhor, tá bom? Então, aqui a coleta de solo, entre outras várias atividades que são realizadas lá nessa estação dos Estados Unidos, né? Aqui é Caiçara do Rio do Vento, a cidade aqui do Rio Grande do Norte. Então, lá na reportagem fantástica, ele fez um paralelo dessa estação no Brasil e da estação lá nos Estados Unidos. Então, a primeira missão foi em dezembro de 2017. Então, agora, no mês passado, a gente completou 7 anos de funcionamento, né? E em 2020 nós criamos a metodologia das missões virtuais, onde os participantes eles imaginam o funcionamento de uma estação em Marte. Nós estamos tendo a missão 201, que é uma missão virtual. Quem quiser assistir, né, uma apresentação que vai ter hoje às 9 horas, é bem-vindo, tá certo? Agora é uma apresentação que vai ocorrer em inglês. Uma participante vai realizar uma apresentação sobre uma dessas estruturas. Então, os participantes nas missões virtuais, eles têm que imaginar o funcionamento de uma estação em Marte, eles vão ser membros de um setor dessa estação em Marte ou na Lua, e eles têm que imaginar, por exemplo, quais seriam as características internas desse setor da estação, quais são as tecnologias que estariam em funcionamento, quais são quais seriam os astronautas, eles precisariam ter formação em qual área, e qual seria a especialidade desses astronautas, quais seriam alguns protocolos em funcionamento na estação e também quais seriam aprendizados que a gente poderia trazer para serem aplicados na Terra, tá certo? A partir do funcionamento das missões virtuais, nós começamos a ter participantes de vários estados brasileiros. Até então, nós só tínhamos participantes do Rio Grande do Norte. Em 2020, na época do lançamento do rover Perseverance, nós tivemos a participação do ministro Marcos Pontes, na época, e então foi muito legal. Hoje, nós temos participantes de 43 países. Então, nossas missões acontecem, essas missões virtuais acontecem em português, inglês e espanhol. E essa missão que está tendo agora, que é uma participante dos Estados Unidos, uma participante da Colômbia, e uma criança aqui, uma jovem aqui do Brasil, Ana Beatriz Oliveira, e eu, professor Júlio Rezende. Esses são os números das missões que a gente já teve, a quantidade de missões. Então, hoje nós já alcançamos mais de 200 missões e estamos tendo mais de 15 participantes nas nossas missões aí. Uma das pessoas que participou de uma missão conosco foi a doutora Cyan Proctor, e, no caso, ela foi selecionada para participar de uma missão real,
E aqui uma foto dela a bordo uma missão da SpaceX chamada Inspiration 4. E então ela se tornou uma astronauta real, ela ficou muito conhecida, é uma pessoa muito conhecida hoje, a Sian Proctor. E a gente ficou muito feliz quando a gente teve um participante de uma missão nossa se tornando um astronauta real. No caso da missão dela, o colega dela, ele agora é o administrador da NASA e na Netflix tem uma minissérie sobre a missão Inspiration 4, Inspiration 4, que inclusive um dos episódios é só sobre a doutora Saya Proctor. Então a gente recomenda que vocês assistam, depois procurem essa minissérie aí na Netflix para entender como foi o processo seletivo deles, como foi o treinamento desses astronautas. E no caso um movimento interessante que a gente está tendo agora é seleção de pessoas civis, né? Pessoas que não eram astronautas e foram selecionadas aí para ir para o espaço, né? Em 2023, nós realizamos as melhorias no nosso Lava Cave, né? Aqui que é uma estação que fica embaixo de uma pedra. Aqui tem uma foto bem recente agora no mês de janeiro, aqui uma tripulação é, infantil, né? Assim, as crianças acompanhadas pelos pais, aqui em frente a estação Lava Cave, né? Lava Cave Habitat. E em 2024 nós inauguramos o Habitat Lunar. Nós tivemos uma missão aqui no Habitat Lunar. Então, nas nossas missões presenciais, nós acabamos realizando atividades nessas três estações. Aqui são alguns pesquisadores que trabalham conosco, professora Adriana Ávila, professor Celso Bandeira, professor Gabriel Mateus e Natália Rasbun, né? O Adriano e o Celso são médicos, o Gabriel é fisiologista e a Natália é especialista em bem-estar. Aqui são algumas atividades que a gente realiza durante as nossas missões. Então, são realizadas atividades intraveiculares, que são atividades dentro da estação. Alguns exemplos de atividades são desenvolvimento de pesquisa, ações de engenharia, atividades operacionais, ações voltadas à saúde e segurança, parte de produção de alimentos e a operação de mais de 200 protocolos, né? Nós temos uma piscina, essa piscina se chama Infrastructure for Underwater Extravehicular Activity. O objetivo dessas atividades na piscina é simular o treinamento de astronautas, a ausência de gravidade, desenvolvimento de habilidades psicológicas, capacidades de respiração, colaborar com saúde e bem-estar, geração de dados para pesquisa. Hoje nós temos mais de 20 protocolos e atividades que são feitas na piscina. E temos também as atividades que acontecem fora da estação, que são as atividades extraveiculares, como, por exemplo, coleta de amostras de solo, coleta de amostras biológicas, melhoria da estação, observação astronômica, caminhadas e avaliação da vestimenta. Aqui é um local também que, em algumas missões mais longas, a gente realiza atividades, que é em um vulcão, que fica mais ou menos 1 hora de deslocamento. E aqui são alguns locais, então, que a gente realiza essas atividades extraveiculares, que é o Lava Cave, o Lago Ceres, o Observatório Ceres, o Observatório do Monte Olimpo, o Delta Cave e o Pico do Cabugi, né? Nós realizamos várias pesquisas, então, pesquisas na área de agricultura. A gente usa um sistema chamado aquaponia na nossa atividade de produção de alimentos. Fazemos parte do grupo chamado Space Farm Brasil, e tem vários pesquisadores brasileiros. Esse grupo é liderado pela Agência Espacial Brasileira e pela Embrapa. O Brasil, o governo brasileiro, ele é signatário, quer dizer, ele faz parte do programa Artemis, que é o programa que vai levar um homem de volta à Lua. E a participação do Brasil vai ser no desenvolvimento de variedades de grão de bico e de batata doce, né, para estar transportando essas variedades de grão de bico e batata doce para a estação lunar. Nós realizamos pesquisas também com as plantas que a gente tem lá no ambiente, então nós preparamos
já refeições usando aqui o cacto palma. Nós desenvolvemos uma tecnologia para a preparação desse cacto palma. E temos variadas pesquisas na área de saúde, envolvendo aspectos como psicologia, farmácia, medicina, nutrição e atividades físicas, né? Parte dessas atividades que a gente realiza são transformados em trabalhos acadêmicos que são apresentados principalmente em encontros internacionais, onde a gente tem um grupo maior de pessoas pensando a área espacial, e aí a gente tem chance de conversar com mais pessoas, né? Então, aqui são alguns estudos sobre efeito overview. Então, esses são os trabalhos que a gente teve desenvolvendo, e aqui a nossa participação no encontro lá do International Astronautical Congress. Esse foi o encontro que aconteceu em Paris, né? Então, temos várias pesquisas na área de psicologia, nas as atividades subaquáticas, e alguns pontos fortes da nossa atividade são os mais de 200 protocolos, agora mais de 200 missões, o processo constante de melhoria e o reconhecimento internacional, né? Nós já recebemos no Brasil participantes de mais de 10 países também para participar das missões presenciais. E aí a questão das novas gerações, nós temos tido crianças participando dessas missões presenciais e temos tido também eh, crianças também participando das missões virtuais também, né? Então é muito legal, assim, se tiver algum pai depois queira informações, pode perguntar daqui a pouco aí. E também pode entrar em contato comigo, nosso perfil é o Habitat Marte, né, no Instagram, então o pessoal pode entrar em contato. Aqui é o ex-presidente da Agência Espacial Brasileira, ele fazendo uma apresentação para os estudantes da cidade de Caiçara do Rio do Vento, né? Então nós recebemos as escolas e realizamos palestras para essas escolas como uma forma de motivar os estudantes eles terem um interesse maior pela área, pela não só pela área espacial, mas pela ciência do modo geral, né? Se os estudantes, eles estiverem motivados para a ciência, eles vão ter chance de tirarem melhores notas nos estudos que eles realizam e terem chance de ter um resultado melhor no Enem também, e ser selecionados aí para universidades, né? Desenvolverem suas carreiras científicas e profissionais, tá certo? Então, nós recebemos vários grupos de estudantes aqui e temos missões presenciais todos os meses e também uma programação também de missões virtuais. O nosso canal do YouTube, ele tem mais de 700 vídeos e sobre a aplicabilidade das missões, nós temos os participantes individuais, a possibilidade de participação de escolas, faculdades e universidades privadas, também secretarias municipais, estaduais de educação e faculdades e universidades públicas. Nós lançamos um livro sobre treinamento de astronautas, lições para indivíduos e organizações, e nós observamos aqui no nosso livro que existe um público geral na área espacial, existe as pessoas mais interessadas no espaço, e uma forma de se aproximar com a possibilidade de se tornar astronauta é através dessa formação como astronauta análogo, tá? Então, nós temos algumas pessoas que participam de treinamentos conosco e participaram também de treinamentos em outros países, com o objetivo de colocar isso no currículo e uma possível entrevista, né, eles terem uma chance maior de serem selecionados como astronautas, né? Então, hoje, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e nós tivemos duas pessoas que foram ao espaço, que é o Marcos Pontes e, mais recentemente, o Victor Espanha, né? Duas pessoas entre mais de 200 milhões de brasileiros, né? E então, como tem mais chances de ser selecionado como astronauta, então a importância da formação educacional. Então, a maioria dos astronautas possui diplomas avançados em graduação e pós-graduação. A importância desse comprometimento desde criança, né, com, com a sua formação educacional que você está tendo, né, vocês todos que estão assistindo aí, e também ter uma experiência relevante, né? Então, a experiência como astronauta é uma experiência relevante
e também outras experiências em áreas como pilotagem, engenharia e medicina, pesquisa científica também são experiências bastante valorizadas, tá? Eu vou encerrando aqui minha apresentação e vou estar abrindo para perguntas. Então, o nosso Instagram ele está muito atualizado aí, quase todo dia a gente está compartilhando alguma coisa no Instagram. A gente convida vocês para que nos sigam no Instagram para estarem informados dessas atividades que a gente está realizando. Às vezes são palestras, também as missões presenciais, as missões virtuais. Então, nosso Instagram. E aqui também tem um QR Code para o meu WhatsApp, tá certo? E então, o meu WhatsApp aliás, o meu Instagram é Júlio Rezende, tá certo? E então eu vou encerrando agora a minha apresentação, agradecer a participação de vocês aí. E então eu me coloco à disposição para responder a todas as perguntas de vocês aí. Se vocês quiserem colocar no chat ou podem abrir o microfone, tá bom? O Bernardo tinha uma pergunta, né? Ele está querendo fazer a pergunta. Deixa eu ver aqui. Oi, Bernardo. Pode fazer sua pergunta. Pergunta. É que eu quero pegar o QR Code rapidinho, que é para eu conseguir ver. O Instagram? O QR Code do Instagram. Ou o QR Code do vídeo, da reportagem. E aí eu tiro um print, aí eu vou. Tá. Então, A- a- então, Aqui é o QR Code do meu WhatsApp, ó. Aqui é o QR Code do meu WhatsApp. Aqui é o QR Code do perfil do Habitat Marte no Instagram. E eu vou mostrar também o QR Code da reportagem do Fantástico, tá? A reportagem do Fantástico, ela tá nesse QR Code aqui. Peraí. Pronto, tá aqui. Esse é o QR Code da reportagem do Fantástico, tá? Pronto. Eu posso também colocar no chat também. Podem fazer as perguntas, pessoal. Tem uma pergunta no chat, sempre que vejo a foto do programa, acho que ah, não, ela só comentou. Sempre que quando vejo as fotos do programa, acho cada vez mais genial a localização. A Nicole. A Clara quer falar também agora. Eu queria saber se você tem o nome dessa série pra gente pesquisar, daquela que apareceu um episódio sobre a doutora Cian Proctor, porque fiquei interessada em assistir, né? É, é Inspiration for. Deixa eu ver aqui. Só um instante. Deixa eu compartilhar aqui a imagem aqui do. Pronto, eu vou compartilhar aqui a imagem. Compartilhar. Então, esse aqui, ó. Inspiration for imagem estelar. Viagem estelar, tá vendo? Então, aqui é uma foto do. Aqui tá a foto deles aqui. Esse que está aparecendo aqui, é, então, se colocar Inspiration 4, é possível ver. Esse cara que está aqui na frente aqui, ele é o cara que agora é o administrador da NASA, agora na administração Trump, né? Então, ele, assim, e a Cyan Proctor, ela é essa aqui, que está no... Então, muito legal, vale a pena aí, acho que são 6 episódios e dá para ver rapidinho aí, assistir rapidinho, vocês vão gostar muito aí, para ver como foi o treinamento deles, tudo isso. Nós, às vezes, quando a gente tem uma missão mais prolongada, assim, de mais dias, a gente assiste, durante as nossas missões aí presenciais. Mas fica como sugestão aí. Eu queria deixar um aviso, quem não colocou ainda o nome no formulário de presença, depois vocês podem preencher, tá? Tá aí no chat. Tá aqui no... Gostei muito da sua apresentação. É muito interessante porque a gente tem milhares de brasileiros e a gente vê que poucos podem chegar até lá. Na verdade, não
não por nossa inteligência, mas talvez por uma oportunidade, né? Eu conheço a Andressa Ieda, ela está em treinamento para ser astronauta, né? Ela é paranaense e ela foi estudar lá engenharia aeroespacial. E a gente vê que uma menina da minha idade, com 20, eu acho que ela tem 24, tem 23, e a gente vê que faz ciência e faz ciências de ponta e chega até lá. E isso, como o Marcelinho fez, como você faz, de treinar, né, para ser astronauta análogo, eu acho que já é um passo muito importante para conhecer um outro planeta, porque eu acredito que no futuro Marte seja talvez a nossa casa. Exatamente. Obrigado. Entendeu? Ó, Marcelinho tem uma pergunta, ou quer fazer uma colocação aí. Pode falar, Marcelinho. Eu só queria falar que a apresentação foi maravilhosa, né? Que eu adorei. E também a experiência de ir lá é enriquecedora, que é maravilhoso. Isso. E foi muito bom ter o Marcelinho na missão, o Marcelinho e o pai dele, Marcelo, né? Foi muito legal, assim, tê-los participando da missão conosco, né? Eu gostei muito também, aprendi muito também. Acaba que todo mundo aprende um pouco com o outro, né? E quando eu era criança, não tinha uma estação de treinamento aqui no Brasil, né? Então, assim, eu nem imaginava, assim, a possibilidade de ter uma experiência como essa que não existia. E aí, quando eu tomei conhecimento dessa experiência nos Estados Unidos, eu percebi que a gente poderia fazer isso no Brasil. Nós iniciamos, né? E temos feito melhorias, várias melhorias ao longo desses 7 anos aí. Marcelinho pode ver aí como é que está hoje. E possivelmente no futuro, assim, daqui a um ano, né? Daqui a um pouco mais, a gente vai procurar estar melhorando essa experiência. Por exemplo, da missão do Marcelinho para a missão que a gente teve agora, em janeiro, a gente adquiriu um óculos de realidade virtual, um óculos da Meta, né? E aí a gente faz uma simulação como se estivesse dentro da Estação Internacional Espacial, a gente navega dentro da estação, a gente vê a estação em terceira dimensão, e é muito legal parece é uma experiência que a gente está tendo agora que não teve há 3, 4 meses atrás, quando o Marcelinho participou. Então, são várias. A gente vai sempre procurando melhorar essas experiências e observando também o treinamento real que os astronautas têm, procurando imaginar, identificar adaptações também para que seja mais interessante possível essa experiência que a gente tem durante as missões presenciais, né? O Bernardo tem uma pergunta. Oi, Bernardo. Aqui no chat não aparece o link que você falou, aquele link do questionário. Aqui não aparece. Tem como mandar o link? De novo, peraí, vou mandar, tá? Uhum, Vê se foi agora, Bernardo. foi. A Bárbara está perguntando quantas missões presenciais tem por ano. Nosso planejamento é mais ou menos de umas 12 missões por ano, né? Então, a média é, algumas missões são missões de trabalho, assim, são missões mais internas que a gente realiza para estar fazendo algumas mudanças, melhoria, construção, e outras missões nós recebemos participantes, né, com o Marcelinho, né, na missão. Então, assim, na verdade, assim, acaba sendo mais, pelo menos umas 2 missões por mês, né? E aí, então, tem missão o ano todo. Esse ano nós vamos ter uma missão internacional, e essa missão ela vai acontecer em vários países do mundo ao mesmo tempo. Essa vai ser em setembro, então ela vai ocorrer nos Estados Unidos e na Europa, e aqui no Hemisfério Sul, só no Habitat Marte. Então, vamos receber algumas pessoas de outros países, e vai ser bem legal, porque, tipo assim, uma estação vai estar
conversando com outra estação, com um centro de controle de missão. Então, é uma coisa que nunca existiu, né? E que vai ser feito agora pela primeira vez. Essa missão está sendo planejada há 3 anos e a gente já está chegando perto, daqui a 8 meses, né? Quando essa missão vai acontecer, né? Essa missão ocorre ao mesmo tempo? O mesmo tempo que estiver ocorrendo em outro país, ocorre aqui? Isso. Ai, O centro de controle de missão vai ser na Áustria. Então, assim, é como se tivesse em 3 lugares diferentes de Marte, né? Cada estação tivesse um local diferente de Marte. E então vai acontecer aqui no Brasil, né, no Habitat Marte, e vai acontecer na Polônia e nos Estados Unidos, né? Eu acho que a Clara tem uma pergunta. Sobre essa missão que você falou que vai ter em setembro, vai ser presencial em cada um dos países que vão participar? Isso, vai ser presencial. Ah, E e aí vai ser a união de cada estação de treinamento de astronauta análogo de cada país, é isso? exatamente, é. Uhum. E então, por exemplo, a gente vai ter alguns exemplos de protocolos e atividades que todas as estações vão estar realizando. Algumas experiências de pesquisa também vai acontecer nas 3 estações, eu acredito que mais. Então, a gente está tendo reuniões mensais sobre essa missão que vai ter, porque envolve muito planejamento, né? E você sabe me dizer o nome da estação dos Estados Unidos que vai participar dessa missão? É possível que sejam 2 estações. Uma estação é chamada SAM, que ela funciona no Arizona, e tem uma outra estação que é MDRS, que é Mars Desert Research Station. Meu gato está querendo aparecer na, na nosso bate-papo também. Ele estava querendo subir aqui, agora eu deixei. fofura. Qual o nome? Esse é Nino? Nino. Professor, você quer fazer as questões com eles para a gente Sim. poder finalizar? Você quer compartilhar aí o Posso, slide? Ou posso. eu posso compartilhar também, mas é porque eu fechei aqui o WhatsApp Web. Acho que é melhor. Tá aparecendo? Tá, né? Tá. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou encerrar agora a gravação Pode agora nesse encerrar. momento aqui, para Isso. não ficar muito longo o vídeo também. Vou encerrar agora. Agradecer a todos vocês. E aí a gente Obrigada. vai passar para uma outra atividade agora. Então, vou encerrando aqui a gravação.